Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e esse é o nosso podcast Educação Eleitoral. Hoje a gente vai continuar falando sobre um tema novo, né? Já tratamos sobre a organização da Justiça Eleitoral e hoje vamos começar a falar das funções da Justiça Eleitoral. Tá bom, gente? Vamos nessa? A nossa Justiça Eleitoral é um pouco diferente, né? Nós não temos um quadro próprio de magistrados. Os nossos juízes e juízas são oriundos dos tribunais estaduais, né? Juízas de primeira instância, de primeiro grau, né? Os tribunais também não contam com membros vitalícios, eles servem no máximo por 2 biênios consecutivos na forma da nossa Constituição. E também, além dessas diferenças, temos algumas funções na Justiça Eleitoral que destoam da grande maioria dos ramos do Poder Judiciário. E é por isso que vamos tratar neste e nos próximos episódios das chamadas funções da Justiça Eleitoral. Hoje vamos começar falando sobre a função consultiva, gente. O que é essa função consultiva? Em regra, o Poder Judiciário ele entrega uma resposta à sociedade quando provocado, ou seja, diante de um caso concreto. Quando se está diante de uma lide, né? Exercendo assim a sua jurisdição, ou seja, dizendo o direito. A Justiça Eleitoral também faz isso. É uma das funções da Justiça Eleitoral exercer a função jurisdicional, tá? Mas, além dessa função comum a todos os ramos do Poder Judiciário, ela também tem competência para responder às chamadas consultas em tese sobre temas eleitorais. E onde está essa previsão, gente? Está no artigo 23, inciso 12, e no artigo 30, inciso 8, do Código Eleitoral. O artigo 23, inciso 12, diz o seguinte: compete ao TSE responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhes forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Já o artigo 30, inciso 8, diz o seguinte: compete aos TREs responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhes forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Perceberam a diferença, gente? Então a diferença básica é o legitimado para propor a consulta. Perante o TSE vai ser autoridade com jurisdição federal, né? E no âmbito e partido político e órgão de direção nacional de partido político. E no âmbito dos TREs, autoridade pública ou partido político. Tá bom, gente? Prosseguindo. Será que o juiz eleitoral pode responder às consultas dos partidos em nível municipal? Não, gente, não pode, porque não há previsão legal no nosso Código Eleitoral. Seria um sonho dos candidatos, tanto a vereador, quanto o prefeito, quanto as agremiações partidárias municipais, que os juízes pudessem responder às consultas em tese formuladas por eles, porque eles fazem muitas questões, muitas perguntas, né? Mas não pode, não há essa competência, o juízo não pode responder, né? Se eles tiverem alguma questão a ser formulada, tem que ser sobre caso concreto, ou seja, numa lide, e o juiz ou a juíza vai entregar a resposta mediante a jurisdição, a função jurisdicional da Justiça Eleitoral. Tá bom, gente? Prosseguindo. Quais são os requisitos para se formular uma consulta? Gente, há requisitos. Isso está estabelecido na nossa jurisprudência do TSE, né? Então, são requisitos mínimos para que a consulta seja aceita e respondida pelos tribunais. O primeiro deles é se tentar quanto à legitimidade do consulente. É o que está previsto no artigo 23, inciso 12 e no artigo 30, inciso 8, né? Legitimidade do consulente. Autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político, no caso do TSE, e autoridade pública ou partido político, no caso dos TREs, tá bom? Legitimidade do consulente. O segundo ponto a se destacar sobre os requisitos para a formulação das consultas é que deve se tratar de tema eleitoral. A Justiça Eleitoral não pode responder às consultas feitas sobre outros temas, né? Até porque não caberia, não teria nenhum fundamento, nenhuma base para se responder sobre uma questão sobre direito administrativo, por exemplo, né? Então tem que ser sobre tema eleitoral. E o terceiro requisito é que deve ser uma questão em tese, certo? Porque se for um caso concreto,
tem que ser via jurisdicional, ou seja, instaurando-se o processo, a parte se defendendo, tendo contrarrazões, a atuação do Ministério Público, esse tipo de coisa, tá? Então tem que ser uma questão em tese para que a Justiça Eleitoral possa receber e responder a essa consulta, tá bom? O último ponto de destaque que eu deixo para vocês a respeito das consultas é uma dúvida. Será que as consultas têm caráter vinculante para futuras decisões? Né? As consultas, de acordo com o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, têm caráter vinculante, gente. Né? O artigo 30 da LINDB diz assim: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante, ou seja, de acordo com o artigo 30, parágrafo único das normas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as consultas, as respostas às consultas têm caráter vinculante. Gente, esse entendimento é recente. Esse artigo 30 ele não tem 2, 3 anos, né? Anteriormente, entendia-se por a consulta não ser um processo jurisdicional, né, com lide estabelecida, né, as respostas às consultas não geravam vinculações para decisões futuras do judiciário, né, no judiciário eleitoral. O entendimento majoritário era esse. Com a publicação dessa norma nova, que as respostas à consulta têm caráter vinculante, esse entendimento majoritário anteriormente tende a mudar ou se enfraquecer, né? Eu creio que hoje, atualmente, o entendimento dominante é que as respostas às consultas têm caráter vinculante justamente de acordo com essa previsão legal do artigo 30, parágrafo único da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá bom, gente? Se você pegar os doutrinadores mais antigos, assim, os livros mais antigos antes dessa publicação, a maioria deles vai dizer: não vincula, porque não há lide, né? Não há defesa no processo, não tem como vincular, né? Mas atualmente esse entendimento tem mudado justamente por essa publicação dessa lei recente, né? Que incluiu o parágrafo único do artigo 30 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês a respeito da função consultiva, tá? Se atentem quanto a esses pré-requisitos para se formular a consulta, que é tema jurisprudencial, isso pode cair em prova, tá? Se atentar quanto aos legitimados, tanto para o TSE quanto para os TRS, que há a diferença lá de ser órgão de jurisdição federal ou órgão nacional de partido político no âmbito do TSE e autoridade pública e partido político nos TRS, tá? E essa última questão a respeito do caráter vinculante da resposta às consultas para futuras decisões do Poder Judiciário Eleitoral. Tá bom, gente? Beijo grande para vocês e até o próximo episódio do Educação Eleitoral. Tchau, tchau.